Bom dia, mais um episódio do Pode ou Não Pode, o podcast da verdade. O tema de hoje são os alimentos transgênicos e para isso contamos com alguns especialistas no assunto para poder compor uma mesa redonda. Para começar, vamos esclarecer aqui alguns conceitos para os nossos ouvintes. Os alimentos transgênicos, eles fazem parte de uma área mais abrangente, que é a biotecnologia. Essa se trata, de acordo com a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, do uso de organismos vivos ou parte deles para produzir bens e serviços. Agora, de forma específica, vamos a uma definição do que são os OGMs, organismos geneticamente modificados, pelo nosso convidado e geneticista, Matheus. Olha, os organismos geneticamente modificados, eles são aqueles que tiveram parte das suas características alteradas, né? Isso pode acontecer através da inserção de genes de interesse nesses organismos ou até da retirada dos genes indesejados para o consumo humano, que aqui na engenharia genética nós chamamos de deleção. Matheus, você poderia falar como eles são produzidos? Então, a gente tem muitos métodos para a produção de alimentos geneticamente modificados. Primeiro, é importante esclarecer que, de uma maneira geral, esses métodos eles se baseiam principalmente em enzimas de recorte. São enzimas capazes de clivar, ou seja, recortar os genes por fragmentos de DNA, fragmentos específicos do interesse do geneticista, né? E essas enzimas, elas são capazes de isolar os principais genes de interesse para a produção. A partir disso, é possível para o geneticista trabalhar nos métodos da engenharia, na genética como um todo. O principal método é o DNA recombinante. O que é o DNA recombinante? É um dos métodos mais usados, né, em escala de produção agrícola, que é onde os genes de interesse eles são retirados de um organismo e inseridos em outro, no caso, o alvo que se deseja melhorar geneticamente. A gente tem também um método da bombalística, que se baseia em cobrir micropartículas de metal, que geralmente é ouro ou tungstênio, com fragmentos de DNA que contêm os genes de interesse. Nesse método, as micropartículas são bombardeadas em alta velocidade nos tecidos vegetais, aqueles que a gente pretende aprimorar. Esse bombardeamento leva à penetração desses genes de interesse no tecido vegetal. E isso é importante esclarecer que acontece a nível celular, ou seja, os genes, quando fazemos esse bombardeamento, esses genes eles são inseridos nas células do tecido vegetal. E a partir daí as células absorvem os genes e inserem ele no genoma vegetal, né? O genoma de origem. E a partir daí começa a multiplicação desses genes de interesse. Você, como geneticista, eu imagino que você veja essas modificações com bons olhos, certo? Ah, sem dúvidas, porque a nível de uso alimentício, o cultivo de alimentos geneticamente modificados ele pode ser vantajoso graças a alguns motivos, como por exemplo o aumento da produção do tempo de vida útil de alguns alimentos, o enriquecimento da qualidade nutricional em determinados alimentos e até a obtenção deles sem características indesejadas para o consumidor, como por exemplo sementes, caroços, entre outras coisas. Você poderia citar também alguns exemplos de organismos geneticamente modificados? Só para poder ficar um pouco mais claro. Também quais foram essas modificações, sabe? E as vantagens disso. Olha, um exemplo de alimento geneticamente modificado é o milho ceroso. O método utilizado nesse caso é o bombardeamento de partículas, né, como eu já mencionei, e nesse caso é feito com plasmídeos. E a principal vantagem dessa modificação genética é a maior concentração de amilopectina, que é um carboidrato de diluição lenta, que acaba se tornando útil para atletas, por exemplo, por fornecer energia por mais tempo, que é graças a essa capacidade de lenta digestão pelo organismo. Esse alimento, no caso, é aprovado para consumo. Agora, outro exemplo pode ser o boi sem chifre. O que é isso? Nesse caso, são feitas edições nos genes do gado e eles passam a nascer sem chifre, como o próprio nome já sugere. E esse tipo de edição e modificação genética é chamado de TALEN. Porém, depois de uma polêmica envolvendo essa técnica lá nos Estados Unidos, ela passou a ser proibida no Brasil. Muito obrigada, viu, Matheus? Agora eu queria saber a opinião de um outro especialista, da agente de saúde pública, Rebeca. Então, Rebeca, o que suas pesquisas dizem sobre os OGMs? Então, eu, como agente de saúde pública, eu realmente me preocupo com a qualidade desses alimentos que estão sendo colocados na mesa dos nossos brasileiros. Primeiro que essa transgenia pode provocar processos alérgicos, já que um gene de um ser é colocado em outro, novas proteínas estão sendo formadas, e isso pode provocar processos alérgicos nos organismos das pessoas. E sem contar que esses alimentos eles produzem substâncias tóxicas e que podem ser maléficas a longo prazo, algo que não é palpável hoje.
mas que sim, podem ser danosas para a saúde da nossa população futuramente. Outro ponto também que eu gostaria de discutir é o aumento exacerbado do uso desses herbicidas. Já que o alimento se torna resistente, o aumento está exagerado desses venenos e que tem ido para a mesa dos nossos brasileiros, já que eles consomem um alimento muito mais tóxico, muito mais contaminado. E para passar a palavra também para vocês, eu vou finalizar destacando que, além disso tudo, não podemos deixar de falar que o meio ambiente está desequilibrado, que os nossos solos, as nossas águas estão contaminadas e que a nossa biodiversidade tem ficado ameaçada. Então, além disso tudo, o nosso meio ambiente sofre com essa questão. Nossa, vamos nos aprofundar nisso então. Nós temos aqui ainda um outro convidado, o deputado da bancada ruralista. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, primeiramente, devemos lembrar aos nossos ouvintes que os alimentos transgênicos não existe nenhuma comprovação científica de que são danosos às pessoas, à saúde das pessoas. O que o agro faz hoje em dia é utilizar das técnicas desenvolvidas pelos cientistas para poder alimentar o Brasil, quiçá o mundo. O que as pessoas que atacam o agro não sabem é que o cultivo encontra diversos empecilhos. Esses empecilhos vão desde pragas a estiagem ou qualquer outro tipo de desastre natural. E a nossa eminente Embrapa, através de seus cientistas, o que fazem é desenvolver técnicas baseadas na ciência para poder contornar esses problemas. E agora, essas pessoas que atacam o agro, justo elas que se julgam tão defensoras da ciência, agora criticam esses cientistas. Ora, é muita hipocrisia. Diante desses conflitos entre especialistas, qual é afinal a regulamentação sobre os transgênicos? Olha, hoje no Brasil são autorizadas 49 variedades de produtos que têm algum tipo de técnica de melhoramento genético. Isso graças à resolução número 16, que corrigiu uma aberração que era a lei da biossegurança de 2005, que taxava qualquer tipo de melhoramento genético como transgênico, como transgenia. E graças ao trabalho da CTN Bio, hoje em dia só é considerado transgênico o alimento que tem algum tipo de variação, alguma alteração no seu material genético no produto final. Mas, deputado, o Brasil é signatário no Protocolo de Cartagena, que considera o OGM pelo processo, não pelo resultado final. O senhor está endossando o critério de resolução que tenta desvincular o termo transgênico dos alimentos geneticamente modificados por conta de um estigma que o nome já causou na população. A resolução 16 vai de encontro ao conceito de OGM do protocolo e só usa um malabarismo técnico para poder classificar produtos geneticamente modificados como se não fossem, respeitando o direito das pessoas de saberem o que estão consumindo, e as pessoas devem ter esse direito, já que não é certo os impactos dos transgênicos na saúde das pessoas. Aí, viu? Você mesmo disse, não existe nenhum motivo para não autorizar a produção de transgênicos no Brasil, já que não existe nenhum indício, repito, nenhum indício de que eles fazem mal à saúde das pessoas. O que a resolução 16 fez foi corrigir a lei da biossegurança, que parecia que atentava contra a saúde e a vida das pessoas. Mas o povo brasileiro não é bobo, não. O povo está vendo tudo que está sendo feito. Bom, gente, nosso tempo está chegando ao fim, mas como a gente pode perceber, esse tema é bem polêmico. Olha tanto de embate que teve entre os especialistas. E por isso a gente precisa de mais estudos para chegar numa conclusão com base em evidência. Então eu queria agradecer a todos os especialistas que puderam nos prestigiar hoje nessa mesa redonda. E eu espero que tenha ficado aprendizado para os nossos ouvintes. E até o próximo episódio do Pode ou Não Pode.